A luz entra pela janela e bate direto na tela do notebook, mas você podia jurar que o sol não tem mais peso nenhum. Tem 3 dias que o único som da sua casa é o clique do mouse e o zumbido mudo da geladeira, enquanto você responde e-mail de pijama fingindo que ainda existe lá fora. Você acorda, o sol ainda tá meio tímido na janela da sala, mas você não vai pegar o ônibus lotado. Não vai ter aquela briga silenciosa por um pedaço de ferro no corrimão da linha vermelha. Você só arrasta o pé até a cozinha, acende o fogo da cafeteira italiana, aquela que você comprou num momento de otimismo financeiro em 2021, e espera o café subir. No caminho de volta pro quarto, você passa pelo espelho do corredor e percebe que a parte de cima tá com uma camisa social que sobreviveu ao último emprego presencial, e a de baixo, bom, a de baixo é uma bermuda de moletom que já viu dias melhores, com um pequeno furo no bolso direito. Você senta na cadeira de rodinhas, abre a tampa do notebook e a sua jornada de trabalho começa a exatos 0 segundos depois de você levantar da cama. E é aí que o problema começa. Porque quando o trabalho não tem lugar, ele passa a ter todas as horas. A gente achou que a liberdade era abolir o escritório. A gente passou décadas olhando para aqueles prédios cinzas de vidro espelhado no centro da cidade, com o ar-condicionado congelando a orelha e o chefe passando a cada 10 minutos para fingir que tá liderando, e pensou: o paraíso é trabalhar de bermuda. O paraíso é não ver o trânsito das 18 horas. Mas o que a gente fez, na real, foi trazer o escritório para dentro do santuário. A mesa de jantar virou uma extensão do setor de recursos humanos. A cama virou o lugar onde você tenta dormir enquanto responde um e-mail urgente sobre uma entrega que podia esperar até terça-feira, mas que o cliente marcou como alta prioridade às 11 da noite de um sábado. Platão falava muito sobre a caverna. Sabe aquela história antiga? Prisioneiros acorrentados desde a infância numa parede escura, olhando para o fundo de uma caverna onde projetavam sombras de bonecos através de uma fogueira. Eles achavam que aquilo era um mundo real, porque nunca tinham visto a luz do sol lá fora. Só que a nossa caverna moderna é um pouco diferente. A nossa caverna tem conexão de fibra ótica de 300 megas, uma garrafa térmica de inox com café morno e uma aba do navegador aberta no YouTube com som de chuva para ver se acalma essa taquicardia que não passa desde a reunião das 10. A gente não tá acorrentado pela perna a uma rocha fria. A gente tá preso por um cabo de força e por uma notificação do Slack que pisca em vermelho no canto da tela, lembrando que a nossa existência é mensurada em prazos cumpridos e planilhas atualizadas. O detalhe é que a gente escolheu a decoração da caverna. A gente comprou a luminária minimalista de LED na Shopee, colocou a suculenta que tá morrendo aos poucos perto do roteador e achou que isso era autonomia. Só que a autonomia no capitalismo tardio é muitas vezes o direito de escolher a cor da coleira. Você pode trabalhar da sua cama, do sofá, da mesa da cozinha, até da casa da sua mãe no interior, desde que a câmera esteja aberta às 9 em ponto e o seu status não fique ausente por mais de 15 minutos seguidos, senão o chefe começa a achar que você tá vagabundeando. Sabe aquela sensação de que você nunca saiu de casa, mas ao mesmo tempo nunca esteve em casa? É isso que acontece quando o espaço privado é colonizado pela produtividade. Antigamente, tinha um ritual de transição. Você saía do escritório, pegava o metrô, ouvia um podcast com fone de ouvido vagabundo, olhava para a cara de outras pessoas cansadas na janela do ônibus, e esse trajeto de 1 hora servia como um purgatório necessário. Era o tempo que o seu cérebro levava para entender: acabou, agora eu sou uma pessoa física de novo, posso comprar pão na padaria da esquina sem pensar em orçamento. No home office, esse purgatório sumiu. Você fecha a tampa do notebook às 19 horas e, 2 passos pro lado, tá esquentando o resto do feijão na mesma panela de ontem, com a mesma cabeça cheia de gráficos e prazos. A casa deixou de ser o lugar para onde você foge do mundo e virou o lugar onde o mundo te alcança até na hora de escovar os dentes, porque o celular tá no bolso do pijama, vibrando com a mensagem do grupo da firma. Byung-Chul Han, aquele filósofo sul-coreano que escreve sobre a sociedade do cansaço, diz que hoje a gente não é mais explorado por um patrão de chicote na mão, mas a gente se explora a si mesmo de livre e espontânea vontade, achando que está realizando o próprio potencial. É a tal da autoexploração. Como a gente internalizou a ideia de que o nosso valor é medido pelo quanto a gente produz, a gente não precisa mais de um capataz. A gente mesmo é o capataz da nossa própria alma cansada. Você olha para o relógio e são 10 da noite. Você podia estar vendo uma série, podia estar olhando pro teto, podia estar simplesmente existindo sem culpa. Mas aquela voz interna, que tem a exata frequência da última avaliação de desempenho, sussurra que se você adiantar aquela demanda, amanhã vai ser mais tranquilo. Só que amanhã nunca é mais tranquilo. Amanhã sempre tem uma demanda nova, uma urgência que brotou do nada, um e-mail com urgente em caixa alta e 3 exclamações no assunto, mandado por alguém que também não tem mais limites entre a vida e o trabalho. É uma loucura mansa.
Porque de manhã cedo, quando você abre a janela e vê o entregador de aplicativo passando de moto com a bag nas costas sob o sol de 30 graus, você pensa, ainda bem que eu tô aqui no ar-condicionado. E você tá, de fato. Há um privilégio enorme em poder trabalhar com um teto seguro sobre a cabeça. Mas o privilégio não anula o sufoco. A gente parece ter medo de admitir que a casa própria virou um escritório disfarçado, porque a alternativa, voltar pro escritório físico 5 dias por semana, parece um retrocesso medieval. Então a gente fica nesse purgatório intermediário, agradecendo por não pegar trânsito, mas morrendo aos poucos de uma claustrofobia invisível que não deixa marcas no corpo, mas vai corroendo a paciência, o sono e a vontade de falar com qualquer ser humano que não seja através de uma caixinha de Zoom. E aí a gente chega naquelas horas da noite em que o computador finalmente é fechado. A tela apaga, fica preta, e reflete o seu rosto cansado na luz da luminária. E você pensa, agora acabou, agora eu sou uma pessoa livre. Mas você não é. Porque o seu cérebro continua lá dentro daquele documento aberto, daquela planilha que ficou pendente, daquela mensagem que você leu e não respondeu para não parecer indelicado, mas que vai ficar martelando na sua cabeça até você dormir. É o que o Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço levada às últimas consequências. A gente não precisa mais de um capataz com um chicote na mão vigiando a nossa produção, porque a gente mesmo se transformou no carrasco de si mesmo. A gente se explora com um sorriso no rosto, achando que está arrasando, que é produtivo, que veste a camisa da empresa mesmo de pijama. Só que a camisa do pijama está manchada de café e você já não sabe se o dia é terça ou sexta-feira. Sabe aquela sensação esquisita de olhar para o calendário e não saber que dia é hoje? Isso não é distração, é a erosão do tempo. O tempo perdeu as bordas. Quando o escritório é o mesmo lugar onde você come, onde você lava a louça, onde você dorme e onde você chora no meio da tarde porque a impressora não conecta no Wi-Fi, o espaço deixa de ter sentido. A sua casa deixa de ser um refúgio. E passa a ser o seu cativeiro com bom gosto. O sofá não é mais o lugar onde você descansa, ele é o lugar onde você fica, sentindo culpa por não estar sentado na cadeira ergonômica respondendo e-mail. A cama não é mais o lugar onde você sonha, é o lugar onde você acorda de madrugada sobressaltado, pensando se esqueceu de anexar o relatório no chamado que abriu para o suporte. É uma ocupação pacífica da sua intimidade. E o pior é que a gente defende isso com unhas e dentes. A gente briga na internet para defender o home office, porque a alternativa real é o transporte público lotado, o chefe olhando feio porque você chegou 5 minutos atrasado, a marmita esquentada no micro-ondas comunitário que fede a peixe. A gente escolhe a nossa própria prisão porque ela vem com controle remoto e ar-condicionado. Mas no fim das contas, a caverna de Platão moderna não tem correntes de ferro na parede. Ela tem conexão de fibra óptica de 300 megas. Os prisioneiros não olham para sombras projetadas numa parede de pedra por uma fogueira. A gente olha para picheus coloridos emitidos por um monitor de 27 polegadas, achando que aquilo ali é um mundo, achando que a nossa relevância cabe inteirinha dentro daquele retângulo brilhante. E quando alguém tenta te tirar de lá, quando alguém sugere que talvez a vida real aconteça longe daquele teclado, a gente se assusta. É a mesma reação do prisioneiro que sai da caverna pela primeira vez. A luz do sol dói nos olhos, a rua barulhenta assusta, o vento na cara parece perigoso. A gente prefere o mofo conhecido do quarto fechado do que o risco de existir lá fora, onde as coisas não têm botão de mudo e nem tecla de reiniciar. Só que a vida, infelizmente ou felizmente, não aceita backup. Não dá para salvar o progresso e fechar o programa quando a coisa aperta. Tem dias em que a única saída sensata é simplesmente fechar a tampa daquele notebook, ignorar solenemente a notificação vermelha que pisca no canto da tela, levantar da cadeira e ir lavar o rosto na pia da cozinha. E olhar para fora da janela, mesmo que seja só para ver o carro de lixo passando na rua ou o cachorro do vizinho farejando o portão. Lembrar que existe um mundo de carne, osso, poeira e vento acontecendo logo ali, do outro lado do vidro. A tua vida não é um ticket de suporte técnico. Você não precisa fechar um chamado para ter paz. Hoje, se der, tenta fechar esse negócio mais cedo. Não vai faltar demanda amanhã, acredite. O mundo corporativo não vai desabar porque você decidiu jantar em paz sem a luz azul do monitor na sua cara. Deixa o e-mail lá, piscando no escuro, esperando por um fantasma que não precisa ser você. Vai lá viver um pouco, fora da caverna. Foto real. Cansaço real. E é só na voz. Deixa o like.